Bom, agora para a parte de orgânicos. No caso dos orgânicos, a gente continuando como recipientes, materiais e ambientes. Os orgânicos, o pensamento tem que ser um pouquinho inverso do inorgânico. Então, os orgânicos, a primeira premissa, a gente vai trabalhar com vidraria, certo? Vidraria, essa vidraria precisa estar limpa. Fábio, como é que eu faço? Como é que eu descontamino as frascarias para coleta de amostra ou para manuseio, principalmente para análise de VOC, tá? Normalmente, a gente tem que garantir que essa vidraria esteja limpa, utilizando o Extran tradicional, tá? Mas tem surfactante, mas tem isso, mas tem aquilo. Tá, depois do Extran, você usa o metanol e faz a secagem em estufa, tá? Por exemplo, voltando um pouquinho, o Extran para limpar a parte de inorgânico é um pouco arriscado. Ele pode ficar com um surfactante residual e a gente pode pegar os íons, né? Podem ficar presos ali. Então o risco é um pouco maior. Já na parte de orgânico, vale a pena. O que a gente precisa ter um pouco de cuidado, tá? É com relação à tampinha. Porque aí no caso do orgânico, a gente tem que ter isenção de fitalatos. Fitalatos em geral, né? Fitalatos, polímeros, plastificantes em geral, vai me atrapalhar. Entanto que tem alguns fitalatos que a gente até monitora, para ver se não é ele que está atrapalhando o background, tá? Então a gente faz essa limpeza com o Extran, lava com metanol e depois faz uma secagem. Se você tiver uma estufa, recomendo, para a gente garantir que esse metanol foi-se completamente. Não tem perigo para o VOC de contaminação, justamente porque no VOC a gente não faz metanol, né? A gente faz muitas outras coisas, tá? Deixa eu ver aqui. Radassa, por inorgânico, já vi a orientação de usar o Extran neutro. Procede? Radassa, é o seguinte, ó. Dá para usar se você prometer para mim que depois você vai garantir que vai sair todo esse Extran, tá? Mas lembra-se que você tem que controlar esse risco. Até pode ser utilizado se a limpeza está muito pesada, tá? Mas você tem que controlar o risco, senão vai começar a bater, os inorgânicos vai começar a aparecer lá na sua análise CPMS, tá? No caso dos inorgânicos, também recomenda você deixar toda a plasticaria overnight em ácido nítrico, tá? De 5 a 10%. Deixa overnight, esquece lá, no outro dia você pega, seca bonitinho, tá? E aí utiliza, tá? Quanto menos manipular, melhor depois da limpeza. Mas tem esse ponto aí, viu, Radassa? Lembre-se, você tem que controlar o risco, tá? Vou voltar para os orgânicos. Então, no caso dos orgânicos, a gente usa o vidro, né? Com a isenção do fitalato, cuidado com a tampinha. Aí, ó, prometeu, tá registrado, vai pro TZF Play. E, ó, é compromisso nosso, hein? É promessa, hein? Tá? Bom, voltando. Então, no caso dos VOCs e semi-VOCs, a gente vai trabalhar nesse sentido, com a parte de vidraria, tá? Houve uma outra pergunta aqui, sobre descontaminação de e vidraria e reutilização das análises de metais. Pronto, a gente falou. Qual a maneira correta de preservar uma amostra para análise de VOC? Gente, VOC... Primeiro, a amostragem tem que ser feita sem o surgimento de bolhas de oxigênio, viu? Radassa, a Bárbara tá aqui, ó, tem um monte de testemunha. Sem a bolha na hora. Então, quando se faz a amostragem, tem que ser em fluxo baixo, tem que ser de forma não turbulenta, tá? Porque se eu deixar oxigênio dentro, ele pode reagir com alguns compostos lá voláteis, tá? E aí pode haver degradação e você não vai ter uma medição correta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é temperatura. Você não quer ver voláteis? Tudo que você for fazer com volátil
nós temos que trabalhar com temperatura baixa ou a mais baixa possível. Para tudo, inclusive preparo de padrão. A gente tem muitos casos, né, de muitos clientes que falam assim: poxa, meu GCMS da marca B ou da marca A não faz benzeno. Meu GCMS da marca B, C, G, H não faz cloreto de vinila de jeito nenhum. Eu acho que é o meu instrumento que não é bom. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar. Na verdade, a gente primeiro precisa ver se o ambiente que você está fazendo, né, a tomada do padrão, fazendo a amostra, preservando a amostra, está na temperatura adequada. Né? A gente condena a outra ponta, mas tem que fazer a nossa parte também. Tá? No caso de VOC, isso é bem pronunciado. Bem pronunciado. Tá? No caso de semi-VOC, a gente precisa manter o pH baixo, né, para não ter nenhum outro problema. Temperatura importante? Também é importante, tá? Mas não é tão crítica quanto do VOC. Né? Do VOC, se puder levar os geloc, manter em gelo, fazer a amostragem com gelo, enfim, gente. Quanto melhor a estabilidade da temperatura, melhor você vai ter os seus voláteis, tá? Sua análise de volátil. No caso do semi-VOC, a gente usa a parte de pH baixo, né? Também em vidraria. Lembrando que vidraria de boa qualidade. Cuidado com a tampinha, para não puxar os fitalatos, né? Quanto menos, melhor, tá? E um ponto interessante para a parte de semi-VOC, principalmente, é a qualidade do reagente. Pessoal, quando você trabalha com GC, não é à toa que quando você entra no site dos fabricantes de reagente, tá escrito lá, Trace GC ou Pesticide. Olha só, esses fabricantes, eles conseguiram fazer uma linha de reagente, uma linha de solventes para atender aquela técnica, que tem a pureza adequada para atender aquela técnica, né? Muitas vezes, dependendo da análise, o pessoal que trabalha com dioxinas e furanos, né, tem muito problema com tolueno, né? Ou hexano, aí dependendo da abordagem que você vai utilizar. Mas no final é porque quanto mais puro você conseguir que o seu extrato volte, né, você utilizar um solvente para voltar seu extrato, quanto mais puro, melhor. Então, não é à toa. Vai para análise de traço nesse ambiente de orgânico, o solvente é imprescindível. Aí você vai lá, compra um grau HPLC e quer pegar partes por bilhão, partes por trilhão. Não dá? Não dá, porque ele não foi feito para isso, tá bom? Ou até um reagente de GC comum. Quando vai para traços, pesticidas, etc., vai atrás do reagente de traços, tá? Fábio, mas eu tenho um valor de investimento que tá complicado aqui, esses reagentes são mais carinhos. Não tem problema, verifica o desenvolvimento do seu método e reduz os volumes de uso, né? Quanto mais você conseguir reduzir, melhor. Outro ponto importante que eu queria conversar é que os equipamentos, né, do equipamento para dentro, tudo que você conseguir manipular com vidraria, e principalmente quando a gente vai para liner, para coluna, para esses insumos que vão entrar em contato com a amostra já na fase gás e com temperatura, a gente usa um termo que a gente chama de silanização. Então o vidro ele tem superfícies ativas, certo? Normalmente. A gente passa ele por um processo de silanização justamente para inertizar. Poxa, isso faz diferença? Se é traço, vamos evitar a fadiga e vamos eliminar mais uma variável, tá? Então, recomenda-se você utilizar o ultra inerte de cabo a rabo, né? Todo mundo fala aí da ultra inerte, tem alguns fabricantes que vendem aí UI, né? Ultra inerte, significa que o seu vial veio certificado e silanizado, o vial onde você vai pôr o extrato e a amostra, o liner lá está silanizado, certificado, a coluna está inertizada,
né? Mais que o normal. Ela foi preparada, foi limpa de um jeito diferente. Então, a gente acaba recomendando, principalmente na análise de semi-VOC, ou dioxinas e furanos, ou etc., que a gente trabalhe nesse ambiente sem as superfícies ativas, tá? Sem as superfícies ativas aí dos materiais que vão entrar em contato com a sua amostra, etc., tá? Então, para semi-VOC, a gente falou dos recipientes, a gente falou dos materiais, falamos dos cuidados que nós precisamos ter, faltou o ambiente. Bom, o ambiente para análise de VOC, temperatura, aquela brincadeira que eu fiz do ar-condicionado 15 para os equipamentos, vale para o ambiente de VOC. E, gente, ó, quando você tem um laboratório que você faz VOC, semi-VOC, né, a gente precisa isolar os ambientes. Onde se faz VOC, não se faz semi-VOC. Onde se faz semi-VOC, não se faz VOC. Tá? Justamente para a gente não ter nenhuma contaminação cruzada. Ah, Fábio, mas eu tenho só um equipamento. Tudo bem, faz as salas de preparo independente com acesso ao equipamento. Mas você só vai entrar no equipamento, no ambiente do equipamento, quando o extrato estiver pronto. Aliás, para toda a parte de análise instrumental é recomendado isso. O preparo, seja para inorgânico, orgânico, o que for, tem que ser segregado. O preparo tem que ser segregado da sala dos instrumentos, né? Eu tive um caso, agora voltando no inorgânico, hein? Eu tive um caso de um cliente que ele trocou um ICP óptico inteiro porque a corrosão ele não dava conta. E aí, né? Porque esse CP da marca B é complicado e não dá conta, e não troca um monte de placa eletrônica e nunca dá certo, e as placas estão sempre corroídas, tal. Então, eu vou trocar pela marca X, que aí vai resolver meu problema. Só que o que acontece? O preparo era praticamente, não era, mas era praticamente no mesmo ambiente, não tinha segregação, né? Aí o ácido, o vapor ácido que era gerado lá, migrava fatalmente, porque no caso deles precisava ter pressão positiva, migrava para o ICP, corroía tudo. E aí o problema não era só ICP, porque tinha um IC do lado, né? O pessoal tem mania, já que é tudo inorgânico, bota o IC do lado do ICP, né? Tinha um IC do lado. Gente, o IC tava também complicado, tava todo corroído a parte de dentro, de fora, do lado, tudo. Então, era o ambiente mesmo. Então, quando a gente fala de ambiente, a gente precisa segregar o ambiente de preparo do ambiente dos instrumentos. Esse é o primeiro passo. Quando eu falo de VOC semi-VOC, o ideal é você ter uma sala de preparo de VOC que morre na sala do instrumento de VOC, segregado. Uma sala de preparo de semi-VOC que morre, né, que é fechadinha, e acaba numa sala onde está o instrumento de semi-VOC. Fábio, não tem 2 GCMS, tem um só, não tem problema. Mas isole os ambientes de VOC e semi-VOC, tá? Os métodos são distintos, a complexidade de preparo é completamente distinta um do outro. E então vocês vão ver que o VOC é mais fácil, não é que é mais fácil, é que no VOC o equipamento prepara a amostra, né? No semi-VOC somos nós, tá? Seja ele para GC ou para HPLC. Para HPLC também é mais fácil, né? Enfim. Tá? Beleza. Então, no ambiente dos orgânicos, a gente precisa de temperatura e salas segregadas. Teve uma coisa que eu não comentei. Aqui foi feito isso, histórico, tudo bonitinho. Teve uma coisa que eu não comentei da parte do ICP-MS, né? Principalmente quando está em traços. Eu conheci um cara que é sensacional. O pessoal falava que, né, era o que instalava os equipamentos. O nome dele é Carlos Laurindo, tá? Além de ser um cara sensacional para você trocar uma ideia, é um cara que viu a tecnologia de CP-MS crescer desde os primeiros. E ele, para vocês terem uma ideia, só aprovava uma instalação se tivesse pressão positiva na sala. E ele tinha um lance com a tinta da sala que era surreal.
Então a tinta ela tinha que ter o tempo certinho de cura. Depois a sala tinha que ter tanto tempo com o ar circulando para garantir que a tinta, né, o residual de tinta, não ia influenciar no ICP-MS, tá? Porque até isso ele via que o background, a contagem de ICP-MS subia pelo background da tinta, até da tinta, tá? E aí tem um caso muito interessante que a gente pode fazer uma analogia com o VOC. O VOC também, né, é recomendado, né, que você não use perfume pro VOC. É assim, ó, tem que ir limpinho, mas não precisa ser cheiroso, tá? Porque, gente, uma vez eu fiz, teve um cliente nosso que eu acabei fazendo análise de perfume. Vocês não têm noção do que tem num perfume, né? A gente conseguiu identificar mais de 100 e tantos compostos, você não tem noção. E era maravilhoso, né? Porque ele tinha uma experiência, né, prática em cima disso, que o equipamento só afirmava o que ele já sabia. Então ele sabia exatamente quais os compostos que tinham. Mas era muito, tinha coisa que eu conseguia identificar com a NIST do GSMS, tinha coisa que não. Aí tinha coisa que eu conseguia identificar com a deconvolução, tinha coisa que não. Então imagina se esse perfume, né, na hora que você está preparando a amostra, há uma migração, né? Então não é legal. Perfume, brinco, adereços, etc, 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 é legal a gente evitar, tá? Na análise de traço são pontos de investigação, tá? Que mais? Alguém tem mais alguma dúvida pra gente bater um papo? Ó, no caso aqui das perguntas a respeito que a Juliane fez aqui, tá? Da descontaminação, frascaria, para VOC metais, os recipientes para VOC metais. Aí ela perguntou aqui, ó, eu gostaria de alguma referência sobre o assunto, se possível, tá? Se você está trabalhando com a parte de preparo de amostra, você tem o guia da ANA, da Agência Nacional de Águas, tá? Para a parte ambiental. Você tem a ABNT 9898, também para a parte ambiental. O Standard Métodos, tudo sobre a amostra. 1060. Sobre os métodos em si, o EPA tradicional 8260 para voláteis e o EPA tradicional também 8270 para semivoláteis. Tá? Bárbara, e traço no LC? Alguma recomendação? Sim. No caso do LC ou do LCMS, bom, se a gente vai para traço, a gente vai para LCMS, na verdade o LCMS-MS, né? Que é o cara de traços, né? Fundamentalmente é a qualidade do meu solvente e do meu reagente, tá? Fundamentalmente são essas duas coisas que eu preciso ver quando eu faço análise de traço em LC massa-massa. Então, por exemplo, você tem acetonitrila, você tem metanol grau LCMS. É esse que você tem que utilizar como fase móvel. Legal. Aí você tem os ionizantes, tá? Os ionizantes são sais que tem que ter um grau de pureza LCMS. Fábio, mas o ionizante X, a gente não tem LCMS. Posso usar um tipo ACS? Depende. Se você olhar no certificado do ACS quais os contaminantes que ele vem, que ele tem que passar por um ICP e tem que passar por um massa para você usar no massa. Se você consegue verificar isso e avaliar, pode utilizar, tá? Por exemplo, hoje tem solventes, tem pessoal que não curte muito, mas foi um solvente que eu usei, eu achei muito legal. É da Honeywell, tá? Que é um solvente específico para LCMS. Essa classe de solventes está ótima. A Sigma tem outras qualidades de sais, né, de ácido fórmico, formiato de amônia e tal, que é grau LCMS. Você respeitar esses dois pontos, você consegue obter o máximo de sensibilidade do seu instrumento em LCMS-MS. Gente, só um cuidadinho aí, tá? Tem alguns colegas que quando vão oferecer um instrumento, eles falam assim, ó, o meu instrumento é tão sensível que eu nem preciso utilizar os reagentes de altíssima qualidade.
Pessoal, se o seu instrumento é tão sensível, você está comprando para obter e usufruir aquela sensibilidade, é fundamental você comprar os reagentes de alta qualidade, tá? LCM e SMS tem muito disso. Então, por favor, lembre-se que a gente está trabalhando com background. A culpa não é do instrumento, a culpa é do background. Se você melhorar a qualidade analítica, reduzir a quantidade de contaminantes, melhorar os reagentes, melhorar os solventes, você vai chegar no traço, sem problema nenhum, tá? Agora, se você não prestar atenção nesses 3 pontos aqui, ó, recipientes, materiais e ambiente, aí fica um pouco mais complicado a gente chegar nos traços, tá? Mas aí no LCMS, uma das dicas é essa. Outra dica que eu dou no LCMS, não sei se vocês já trabalharam com hexafluoreto de amônia. É um ionizante aí que o pessoal está começando a utilizar. Ele é um pouco mais claro que os outros, só que ele traz uma sensibilidade bem legal, tá? Se você está numa dificuldade, não conseguiu com ácido acético, não conseguiu com ácido fórmico, não conseguiu com formeato de amônia, não conseguiu com acetato de amônia, que são os sais ionizantes tradicionais, tá? Pode partir para o hexafluoreto, que às vezes ele acaba te ajudando um pouco mais, tá? Acho que era isso. Deixa eu ver o que mais. Acho que era isso. Então nós falamos de GCMS, GCMS-MS, LCMS-MS. Falamos de CPMS, ó. Todos com a palavrinha MS, né? Quando a gente vai nesse universo de traços. Que mais? Tem um ponto. Eu tive uma experiência. Nossa, eu lembrei agora. Eu e a Thalita, né, para variar. Nós tivemos uma experiência para fazer uma metodologia que ele vai na ração, aí vai mais controlado, tá, gente? É tudo controlado. Então ele vai na ração aí para abatedouros, né? Principalmente na indústria de frango. E ela é super controlada. Nós temos alguns clientes que já fazem. E aí quando você bate o olho no limite de detecção, você fala, meu Deus. Os Estados Unidos aceitam tanto, o Brasil aceita tudo tanto, a Rússia aceita 10 vezes menos do que os Estados Unidos, tá? Esse produtinho é um cara que, esse composto, ele é um cara que ele acelera a alimentação, né? Então você consegue diminuir o tempo de abate e tal, é bem interessante, só que ele tem que ser controlado. Porque se a gente pegar isso como residual, pode dar complicação, principalmente no sistema endócrino e tal, né? Beleza, e eu e a Thalita fomos lá. Nós tínhamos um cliente, ele estava com dificuldade em desenvolver essa aplicação, por N motivos, né? Tinha todo um cenário, gente. E aí, o que aconteceu? Estava no desenvolvimento de método, né? Trocamos um reagente, trocamos a fase móvel. E aí a minha linha de base estava linda, eu já estava liberando, estava felizão, já estava indo fazer... Tiago, tudo bem? Vidrarias de borosilicato são contraindicadas para ICP-MS. Qualquer vidraria. O que você recomenda para garantir a descontaminação de vidrarias e ponteiras? Tá. Tiagão, qualquer vidraria. Vidraria, não. Trabalha com plástico, tá? A gente tem que armar o workflow, o fluxo com plástico, tá? A vidraria, boro, sílica, silício, tá? E quando é borosilicato, é borosilicato de alguma coisa. Borosilicato de sódio, borosilicato de cálcio, borosilicato de magnésio, borosilicato, certo? E uma vez eu fui numa empresa que fazia os vaios, fazia vidraria para instrumentação, principalmente analítica, e eles falaram que dependendo da característica do vidro, eles ainda adicionam arsênio, né? Então, vidro não,
que aí pode acontecer a extração ou lixiviação que a gente fala, tá? Então, o que você puder mudar para plástico, coloca plástico, tudo que você puder, tá? A ponteira também, gente, toma cuidado, porque a ponteira, né, eu entendo a realidade nossa no Brasil, né, mas a ponteirinha, ela usou uma vez, joga fora, tá? A não ser que essa ponteira, você tá na mesma solução. Tem uma ponteira de diluente, né? O que eu tô pegando com ela? Só diluente. Não tô encostando em solução, não tô encostando no frasco de transferência. Ok. A partir do momento que, sem querer, encostei na solução de transferência ou no frasco de transferência, você tem que descartar ela também, tá? Quando a origem é a mesma, tá? Então, ponteirinha, normalmente a gente descarta, tudo bem? E aí, no caso, vidraria para ICP ótico, para ICP MS, não se utiliza. Antigamente, para absorção também não, forno de grafite também não. Para análise inorgânica, normalmente não. Antigamente, em absorção, o pessoal até usava, tá? Mas, lembrem-se, a absorção faz, na maioria das vezes, teor, né? Ou a gente trabalha com uma concentração acima de 0,1 ppm, tá? 0,1 ppm. Abaixo de 0,1 ppm, né? Abaixo de 1 ppm já começa a pegar o vidro para alguns compostos. Traços não tem jeito, ele vai te influenciar muito. Se você está trabalhando com ICP-MS, pode segregar o seu materialzinho com plástico. Não usa borosilicato, tá? E as ponteirinhas, de novo, eu sei a realidade do nosso país, né? Mas as ponteirinhas preferencialmente descartar, tá? Depois de utilizado. Kelly, no caso do absorção atômica, é arriscado, ok? Você utilizar vidro normal. É arriscado, principalmente se você for fazer análise desses que eu comentei, tá? Antigamente a gente utilizava quando a gente fazia análise de cálcio, sódio, magnésio, etc., família 1A e 2A. Na família 1A e 2A, se a concentração está muito alta da amostra, esse contaminante ele existe no vidro, mas ele está pequenininho, então você nem vai perceber, tá? Agora, se você começar a fazer sua curva de 1 ppm a 10 ppm, 0,1 ppm a 10 ppm, tá? Normalmente o que o pessoal faz em absorção, aí provavelmente você vai começar a sentir. Então, eu recomendo para chama, forno, MPAS, ICP-OS, ICP-MS, a gente sempre trabalhar com plástico, na maior parte possível. Recomendo a limpeza antes do uso com ácidos? Thiago, recomendo, tá? Recomendo. Se você tá inseguro, comprou uma batelada ou alguns materiais, você tá inseguro, não sabe se ele foi limpo da forma correta, deixa ele overnight 10% de ácido nítrico no beckerzão de plástico, tá? De plástico, deixa de molho no beckerzão de plástico, cálcio, cobre, aquele aqui, cálcio, cobre, zinco e magnésio, tá? O cálcio pode ser que dê problema, o magnésio, dependendo da qualidade desse vidro, também pode ser que dê problema, tá? Pro cobre, pro zinco, não sei se você vai ter muita variação, mas para os dois da ponta provavelmente vai ter. Inclusive, se você está fazendo curvinha e de vez em quando essa curvinha está variando e não está conseguindo passar o padrão de checagem, ou, né, você passa o padrão de checagem e vê que para alguns compostos ela não segura de um dia para o outro, tá? Ela não segura de um dia para o outro, você está fazendo muita curva, é que você pode estar tendo essa variação, porque ora ele passa, ele migra, né, do vidro para dentro da solução ácida uma quantidade. Ora ele migra menos, ora ele migra mais, tá? Então, se a gente puder tirar essa variável do fluxo, tá? Eu recomendo você trabalhar com os tubinhos Falcon. Nesse caso aqui até tipo Falcon, com uma tampinha boa, né? A gente consegue trabalhar. Ó, quem tá aí, meu mano chegou aí, ó, Machadinho. Bem-vindo, viu? Obrigado por estar aqui. E, gente, ó, vou dedar. Esse cara aqui manja muito da parte de inorgânico, viu? Esse moço aí, se vocês quiserem entrar no Instagram dele, muito legal. Manja muito da parte de inorgânico. É o cara do Osmio,
né? CPMS domina como ninguém. Não só esse CPMS, né, Machadinho? Tudo, né? É que aí você foi para esse lado, tá? Kelly, então é legal você tirar isso, tirar essa variável da análise, tá? Se você puder colocar tudo plástico, faz diluição bonitinho, tudo em plástico, tira os vidros pra gente evitar o resto. Só MS, ele não falou qual, tá vendo? Pode ser LCMS, pode ser GCMS, que ele sabe, que ele manja, que eu sei. Tá? Kelly, tudo bem? Fala que você tá aí, que eu vi as carinhas aqui de assustada. Fique conosco, hein? Por favor. Tiago, deu para esclarecer? Porque eu acho que quem pediu esse tema, inclusive, foi você, né? Se eu não me engano. E a gente faz com o maior carinho, viu? Pessoal aí, manda no direct da gente que a gente faz uma live só para vocês, que esses temas aqui são muito importantes. Ah, ufa, Kelly tá viva ainda, gente. Tá? Ai, que droga. Subiu o cronômetro. Pessoal, eu agradeço imensamente a presença de todos, tá? Por favor, mandem, o Thiago tá de prova, mandem pra gente os temas que vocês acham interessantes que a gente vai abordar aqui pra vocês. Não surta, respira que vai dar tudo certo, tá? Qualquer coisa fala com a gente pelo direct que a gente ajuda. Valerinha, obrigado, a gente se vê amanhã, tá? E muito obrigado, gente, tá bom? Ixi, vamos derrubar aqui. Tá? Um abração a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.